Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha pela grande rede de rádio brasileira, o Sistema Pansat. São 145 emissoras esparramadas pelo país. 1.600 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. A você que nos acompanha pela internet, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do nosso portal você encontra a indicação JP ao vivo. Clicando, receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver. E rádio com imagem, a nossa Jovem Pan Online. Você também na capa do nosso portal encontra o caminho. E você vai encontrar uma grande grade de programação, mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. Você poderá assistir os shows quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Você vai assistir também as nossas participações, os nossos comentários, os nossos comentaristas, reportagens especiais e entrevistas especiais, como essa que nós vamos fazer agora com o Alexei Caio. Obrigado pela presença. Eu falei assim, alpinista, ele falou, é melhor você colocar andinista, porque eu estou mais, digamos assim, vinculado à Cordilheira dos Andes. Mas ele esteve fazendo excursões ainda mais complicadas e mais distantes, e vai falar tudo isso sobre isso para todos nós a partir de agora. Tudo bem? Tudo bem, super obrigado pela oportunidade, Vanderlei, e grato por estar aqui com você nessa chance. O que chamou a atenção também foi, olha, alpinistas defendem ou explicam ou mostram que é possível fazer um esporte tão bonito, né? Como é a escalada, enfim, tendo diabetes 1. Queria que você explicasse um pouquinho como é que começou esse projeto. É isso mesmo? Você tem diabetes 1? Queria que você falasse um pouquinho para todos nós. Por gentileza. Sim, eu tenho diabetes tipo 1 já desde os 4 anos de idade. 4 anos. Isso. Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 39. Então são 35 anos de uma pequena experiência. Se fosse um emprego, você já estava aposentado, né? Uau! 35 anos. Né? E isso é muito interessante porque com esses 35 anos de experiência, experimentando montanha, experimentando outras atividades, te permite você adquirir uma bagagem para, e escalar essa montanha que que é o nosso tema de hoje. Entendi. Bom, e aí, como é que foi? A ideia surgiu como? Muito bom. No início desse ano, um casal francês contactou uma empresa na França. Esse casal francês obteve o aval da Sanofi Global. E é uma empresa, é um laboratório? Isso, é um laboratório farmacêutico. E aí eles começaram a correr atrás de pessoas pelo planeta, falaram assim, olha, quem quer escalar uma montanha? Entraram em contato comigo, falaram assim, olha, eu tenho uma experiência e gostaria bastante de participar com vocês. O que é necessário participar com vocês? Você já escalava? Isso, já escalava. Muito bem lembrado. Eu tenho alguma experiência aqui desde 2003 nos Andes. 2003. Isso. Então 10 anos escalando. Aqui nos Andes e mais 10 anos no Brasil fazendo acampamentos. Então essa logística, esse know-how, ok, está aprovado, deu tudo certinho. E aí, manejo do diabetes também, um bom manejo de diabetes, que isso faz parte do processo, não adianta eu saber escalar e meu diabetes não está nada controlado. Como é o manejo? O que você quer dizer com isso? Eu digo atividade física, sábia, controlada. Que isso é recomendado para todo diabético. Uhum, é um tripé no tratamento. Atividade física, insulinização e uma correta alimentação. Junto com isso, a gente envolve também a educação em diabetes, que aí você abraça todas essas três ideias, esses três componentes e faz acontecer na vida da pessoa. Uau! Alimentação, Alexei, qual é o seu cardápio? Então, um belo prato de arroz, feijão, bife acebolado. Isso vale para todos os diabéticos, sim, não é? Sim. Okay. Salada, um prato rico em salada, hidratação saudável também, água, suco de fruta natural, frutas ao final do teu prato principal, um café da manhã. A refeição do brasileiro é muito ideal, próximo das necessidades de quem tem diabetes. Então, se a gente for pensar nessa forma, essa é a minha alimentação. É óbvio que a gente acaba desviando um pouquinho. Eu prefiro sempre trazer arroz, feijão, bife acebolado, salada, verdura, legumes. O que não pode? Hoje, nada. Eu falo isso porque, através do processo de educação em diabetes, novos protocolos de alimentação e tudo mais, hoje, quem tem diabetes, pode tudo. Doce? Inclusive isso. Mas, precisa saber quando. Isso é muito importante. Quando?
Quando, legal, posso comer um pouquinho? Posso. Um pouquinho. Esse um pouquinho ele é significativo, ele é importante. E aí você corrige. Mas esse sinal verde é conseguido de que maneira? Como é que você detecta isso? Experiência. Tá. Uma nutricionista por trás, ou que seja, uma equipe multidisciplinar aprovando e falando, você pode comer sim, dessa forma. Depois de exames, é isso? Sim, substituições. Diminui um pouco o teu arroz. Aí eu estou entrando na área nutricional que eu prefiro não entrar. Mas é orientação, né? Você recebe orientação. Isso. É isso? Fundamental. Entendi. Então, por isso que é permitido hoje tudo. Entendi. Eu interrompi você quando você falava, então a ideia surgiu na França e... E aí o casal francês espalha essa informação por redes sociais. Eu e mais o meu colega de Curitiba, o Marcelo Belon, encontramos essa informação e falou, olha, a gente pode participar. Desde que atendam requisitos, não é isso? É isso. E aí a gente lança o currículo para eles e falou, vocês são muito bem-vindos, por gentileza, venham. E aí 14 pessoas de todo o planeta, de 7 países distintos, se encontram Todos com diabetes. Todos com diabetes tipo 1, insulinodependentes, alguns utilizando um protocolo um esquema de insulinização e outros utilizando outro esquema. Tá. E aí a coisa fica um pouco mais sofisticada. E aí vocês se encontraram onde? Primeiro ponto de encontro foi na cidade de Arusha, na Tanzânia, que é a cidade sede... Ninguém conhecia ninguém? Só eu conheci o Marcelo. Claro. E aí quando a gente se encontra no hotel, foi uma química muito interessante e muito saudável, porque a gente começou a conversar, havia muita risada, muita empatia. E logo, a gente mal entrou na montanha, a gente já estava conhecendo toda a equipe. Há uma liderança? Sim, claro, a gente assume e dá a entender que o casal francês é o líder do grupo com diabetes e o staff da montanha, ou seja, a gente está junto na montanha com uma equipe que vai nos apoiar, que vai nos liderar e vai nos dirigir na montanha. E essa equipe é composta por profissionais? Da área local, são locais, e da área que fala, nós temos experiência em Kilimanjaro, vamos. Entendi. E a parte médica? Estávamos com 4 médicos, 3 deles... De apoio ou participando? Participantes com diabetes. Médicos com diabetes. Melhor ainda. Então, claro. eles apoiavam, sugeriam algumas coisas, a gente questionava, e havia uma troca empática muito interessante, porque eles sugeriam, a gente falou, eu gostei da tua ideia, vamos lá. E a coisa progredia. Entendi. Qual é a altura? O Kilimanjaro está com 5.890 metros de altura. Sim. E ele é a maior montanha da África. E antes de começar essa caminhada, quantos dias vocês ficaram na base? Nós chegamos um pouquinho antes, a gente foi para a capital da Tanzânia, que não é Arusha, se chama Dar es Salaam. Nós ficamos 2 dias na capital para aclimatar com os costumes, com as ideias e os conceitos. O que é a Tanzânia para a gente. A gente foi para Arusha, ficou mais 2 dias em Arusha encontrando a equipe, então foram 4 dias antes aclimatando, para a gente começar a subir. Tá, e como é que é esse processo de iniciação de caminhada? Há uma marca diária para a caminhada, como é que funciona isso? A escalada do Kilimanjaro para nós foi dividida em uma semana, em 7 dias. Então, para cada dia, nós iniciávamos e tinha um ponto de acampamento específico e regido pelo parque. O Parque Nacional do Kilimanjaro, você tem estruturas ao longo de todo o parque em que você permite esse acampamento, com sanitários, com casa de guarda-parque, onde você chega e assina a tua presença, avisando, passei por aqui. Isso, a equipe desse grupo chegou aqui, todo mundo vai lá e assina. Então, o Parque Nacional do Kilimanjaro, ele permite a infraestrutura para acampar em pontos específicos. Entendi. E a primeira parte, qual é a distância? A gente caminhou por 5 a 6 horas. O tempo, a medida de montanha é tempo de caminhada, não quilometragem. No final, é quase menos que uma maratona que a gente faz. Entendi. Então, a primeira parte deu quanto tempo de caminhada? De 5 a 6 horas de caminhada. Nós caminhávamos por uma floresta tropical, muito parecido com a Mata Atlântica. Com trilha? Sim, trilhas demarcadas, guias no início e no fim. Eles... Quer dizer, algo absolutamente seguro, né? Super seguro. E eu me senti muito empático em poder conversar com os guias também, não só conhecer a minha equipe, mas conversar com os guias. Como é que funciona aqui? Tem animais? De que forma que vocês apoiam o restante da equipe? Carregadores levando os equipamentos? Quais foram as respostas?
em cima dessas perguntas que certamente todo mundo quer saber. Em francês, inglês, em Swahili ou em português? Eu prefiro que você fale em português. Em Swahili vai ser um pouco mais complicado. Na verdade, os guias eles têm uma habilidade muito boa em comunicação em inglês e francês. Fazem isso o dia inteiro, né? Isso. E eu pedia sempre para eles conversarem um pouquinho em Swahili comigo, certo. Que é a língua local deles. Claro. Que medo e que incrível. Incrível. E o que é que eles respondiam sobre essas suas consultas? Então, com relação a animais, na floresta subtropical, na nossa Mata Atlântica, a gente tem um nicho de faunas. Lá tem um pouco menos. Você tem macacos, você tem basicamente macacos. Não pude ver tantos, eu vi alguns na entrada do parque, e o resto da viagem eu só vi aves. Aves nos acampamentos. Nenhum mamífero, nenhum... Mas certamente eles estavam olhando vocês. Seguramente. Seguramente. E aí, quantos quilômetros a primeira parte, por exemplo? Nessas 6 horas de caminhada leve, se deram 10 quilômetros, foi muito, viu? Porque em aclive, você está sempre subindo. É aclive forte. No primeiro não, nos últimos dias a coisa começa a ficar um pouco mais intensa. Entendi. Tá? E esse ritmo que você falou, 5, 6 horas, é o mesmo ritmo dos dias seguintes? Nem sempre. Próximo dia também foi de 5 a 6 horas, a gente acordava às 6h30 da manhã, e às 8h30 da manhã nós iniciávamos, mochila nas costas e pronto. Sendo marcado pelo guia, falou, 8h30, vamos embora, e todo mundo pronto para estar às 8h30 com a mochila nas costas e caminhando. Parávamos ao meio-dia para fazer um lanche, almoço, ou até mesmo um almoço. Eu me lembro de um dos dias que a barraca de refeitório foi montada e nós tínhamos um almoço a 1h da tarde esperando pela gente. Foi incrível. Muito bom, incrível e muito bom. E o melhor de tudo é que eles forneceram o menu de todos os dias pra gente. Meu, que incrível! A gente vai engordar nessa montanha. Brincadeira, não engordei, emagreci bem. Imagina. E a temperatura? A mais extrema... A partir do início ela foi caindo, né? A mais extrema, é óbvio, no dia de ataque ao cume, a gente pegou menos 20 com vento. Então a sensação térmica cai bastante com vento. E lá embaixo... se estava entre 15 e 20 graus, já estava de muito agrado dentro da floresta. Fora, é um calor danado. Desse grupo de 14 que você citou, né? A faixa etária, qual foi mais ou menos? De 21 a 46 anos de idade. 21 tinha gente da Bélgica e da França. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Nós tínhamos esse perfil de sexos também bem distribuídos. E os mais antigos eram o pessoal do Canadá, os 2 médicos do Canadá. 2 médicos do Canadá. Bom, falamos da primeira parte e aí estamos subindo, e aí? Primeiros acampamento é aquela, com quem que a gente vai dormir? As barracas são de 2 pessoas, certo. Aonde está, qual a logística a gente vai encontrar nos equipamentos, e tudo caminha de uma forma extremamente certa, muito organizada. Precisa. Isso eu fiquei incrivelmente abismado, falei, uau, que demais! Mas graças ao casal que liderava, ou é a estrutura mesmo do lugar? É a estrutura que eu vou comentar, a Natural Discovery, que foi a empresa que a gente contratou para fazer... Para dar o apoio. Eles fazem isso acontecer precisamente como um relógio. Eles são muito bons mesmo. Bom. Foi a minha experiência, como eu já tenho experiência aqui nos Andes de logística de acampamento e tudo mais, o que eles fizeram lá... Eles fazem disso um negócio bem feito, né? É uma expedição que nós estamos falando. E eu imagino que, além da sua, N expedições estivessem acontecendo. É assim? Junto com a gente, na nossa rota escolhida de 7 dias, tinham outras expedições acontecendo. E para escalar o Kilimanjaro, não existe apenas uma única rota, existem outras. Perfeito. Então você é capaz de encontrar outras pessoas ao longo do caminho. E acontece. Isso acontece mesmo, Vanderlei. É até bom, né? Para relacionamento, para se conhecer, novas experiências, eu acho legal. Essa conduta de conhecer novas pessoas e relacionamento, se você saber a língua da pessoa. Claro, sem dúvida. E a gente se divertia bastante com vocês. Deixa eu ficar com o grupo francês para melhorar o nosso francês. Não, vamos voltar para o grupo do inglês para afiar o nosso inglês. Parece a ONU, né? Vários países reunidos. Né? Eu falei, não, cansei de francês e inglês, vamos conversar em português agora. E aí continuamos subindo. E alguma intercorrência, algum problema? Não, nenhum. Foi muito saudável todo o processo. 7 dias... 7 dias subindo? 6 dias subindo e um dia descendo. Tá. A descida é num dia só? Ela acontece... no dia do cume, você vai fazer o cume, volta e você ainda dorme num ponto mais baixo. Então, no mesmo dia que você sobe, você desce
um pouco a mais. Então, no outro dia, que seria só descida, você sai do parque. Então, se eu for falar 5 dias e meio subindo e 1 dia e meio descendo, é o mais correto. É o mais correto. E o momento de chegar ao topo, como é que funciona isso? Puxa, olha, Vanderlei, é o último dia que você vai ter que dar tudo de si mesmo, está preparado, focado e vamos lá, devagarinho, e é passos de tartaruga. Você tem quase 6 horas de caminhada para o topo, 6 a 8 horas, dependendo do ritmo do grupo, e 2 a 3 horas descendo. Foi? Ao chegar lá em cima... Bem, fotos muito rápidas, porque tá tudo muito frio e... Temperatura? Os menos 20 prevalecem. Menos 20. Tá? E acontece, outros grupos estão chegando, então todo mundo quer estar lá. O que eu conto é uma experiência de outras pessoas. Eu parei um pouquinho antes. Eu tive que tomar uma decisão, falei assim, vou voltar. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu falei, olha, eu concluí, até aqui é ideal para mim. E aí eu voltei faltando... Mas você se sentiu mal? Então, a minha experiência dos Andes fala assim, olha, eu não estava mal, meu diabetes estava bem controlado. Eu falei, preciso voltar, quero voltar. Então, meu objetivo, eu parei a quase 300 metros do cume. Parece pouco, mas é muito. E é uma decisão muito sábia, ela é muito importante para ser tomada. O resto do grupo seguiu e, fotos maravilhosas. Por isso que eu falo para os guias, eu vou voltar. Eu tenho vontade de voltar de novo. Mas você vai voltar, sem dúvida voltará. Mas nesse momento que você decidiu, para mim o limite é aqui. Então, né? Mas essa decisão entrou na sua cabeça, você falou, não estou legal. A decisão acontece você gerenciando muita coisa antes. Primeiro, como é que eu estou? Estou bem. Existe um ponto que fala assim, parei de ter... Deixa eu entender direito como é que está a situação. Não, vamos voltar que é melhor. Então, o não estar bem, ele é muito relativo. Eu estava bem com diabetes, comigo eu estava confiante, mas eu... Alguma coisa disse que você deveria voltar. Então, porque para voltar eu também preciso estar sorrindo. Claro, sem dúvida. Você tem que fazer disso um bom momento. Né? E é interessante porque na hora que você recebe os outros amigos, eles contam e você, tá tão radiante quanto eles. Você fala assim, a gente lembrou de você lá em cima. Yes, muito bom. Entendi. Terminamos essa aventura e eu queria que você falasse sobre a experiência que vocês tiveram, esse grupo de diabéticos, imagino, também na Cordilheira dos Andes, que você conhece bem. Fala um pouquinho sobre isso. Eu e o Marcelo, a gente já vive a Cordilheira dos Andes desde 2003 oficialmente, e desde então a gente procura participar de... o que a gente comenta é que a gente é picado pelo bichinho de alta montanha. Certo. Não é só passar frio e ficar sofrendo. Você tem toda uma logística, todo equipamento adequado para não passar frio e para não ficar sofrendo. Isso é óbvio. Para tirar fotos maravilhosas, para conversar com gente de todo o planeta, para você conhecer histórias de vida impressionantemente belas, fazer amigos e ver outros tipos de animais que você não está acostumado. Quando você vê um condor de 4 metros de envergadura... Quais foram as montanhas aqui da Cordilheira onde vocês estiveram? Eu estive numa montanha chamada Domujo, na Cordilheira del Viento, em Neuquén, de 4.700 metros de altura. Num outro vulcão no norte da Argentina, na região de Catamarca, chamado Incahuasi, de 6.800 e... De alguma coisa? Esses números são mais difíceis. Na região de Mendoza, na Cordilheira do Plata, no Cerro Plata, em Valecitos algumas vezes, no Aconcagua 2 vezes. E toda essa experiência, eu falo assim, que demais. E a minha próxima ideia é voltar para o Aconcagua para... A maior dificuldade qual foi? Puxa, os piores obstáculos, aquilo que dificulta muito para chegar até o topo? Sempre é como você está naquele ano, naquele momento, com você mesmo. O diabetes é sempre um termômetro para avisar, e aí, vamos controlar direitinho? A maior dificuldade para mim e para todo mundo é a questão da aclimatação. A questão de você subindo subindo alta montanha e você ter diferença de pressão, diminuição da quantidade de oxigênio, hidratação. Então isso não é só para mim. Essa regra é aplicada a todo mundo que está na montanha.
Todo E mundo. eu considero... Diabéticos ou não? Muito bom mesmo. Diabéticos ou não? A mensagem que esse grupo faz, você seria um andinista, fosse diabético ou não, obviamente, né? Pelo perfil, pela paixão que tem por tudo isso. Então, sendo diabético ou não, você estaria nessa parada. A diferença é o cuidado extra, essa é a diferença. O diabetes bem controlado, vírgula, né? O que é um diabetes bem controlado? Eu como direito, faço a medição, faço o controle glicêmico direito. Diário? Diário e várias vezes ao dia. Faço o controle glicêmico diário, insulinização diária. Você mesmo se aplica? Hoje sim. Com 4 anos de idade. Claro que não. Mas você se aplica. Quantas vezes por dia? Hoje, de 2 até 10 vezes por dia. Até 10 vezes por dia. Você anda com a insulina na bolsa. E você faz esse tipo de controle quantas vezes por dia que você disse? Olha, se 10 vezes por dia também eu faço o controle glicêmico, medição glicêmica, para quê? Para saber o que eu vou comer, quanto eu vou comer e quanto de insulina eu vou tomar. Teoricamente, estou chutando, você me esclareça. Teoricamente é a cada 2 horas? Boa, muito boa, sim. Sim. E é interessante para ele, porque a cada 2 horas eu também me alimento. Ter essa alimentação saudável. Um lanche, depois do lanche, almoço. Depois do almoço, lanche. Depois do lanche, jantar. Essa medição que você faz, ela diz o que para você? Ela te dá um valor de a concentração de açúcar no teu sangue. Tá. E a concentração de açúcar no sangue de quem não tem diabetes fica numa faixa. É uma faixa estabelecida, normatizada. Um número? De 70 a 99 atualmente. 70 a 99, que é o padrão normal, é isso? Sim. Acima disso? Um olho aberto. Muito acima disso, vamos conversar com o médico. Entendi. Tá. E essa medida faz com que você, com essa medida eu tenho que comer X, é isso? Ou eu preciso tomar X quantidade de insulina. Se tiver muito, aí é uma questão que está específica no nicho de diabetes. Se estiver abaixo de 70, estou praticando esporte, estou parado, vou caminhar, vou praticar esporte, eu me alimento. Eu como um tipo de alimento que vai me prover energia, carboidrato. Está muito alto, eu vou tomar insulina, eu estou parado. Então, existe sempre uma tomada de decisão que é baseada numa quantidade de informações. E essa quantidade de informações, às vezes a pessoa que é recém-diagnosticada, onde é que ela consegue? Ela não tem. É verdade. Então ela vai buscar ajuda com médicos, com enfermeiros, nutricionistas. Você ficou treinado nisso, né? Você não precisa, claro que é bom você ter sempre orientação médica, obviamente, mas no caso você tem uma caminhada de 35 anos nisso, né? Então você sabe exatamente ou não, sabe bem aquilo que pode e aquilo que não pode, né? E eu também preciso estar com um copo metade vazio para vir com as novidades que vêm. Por exemplo, a gente experimentou um aparelho em que é um aparelho novo, então como é que a gente vai experimentar um aparelho novo? Eu preciso estar aberto. Que aparelho? Um aparelho de medir glicemia que está conectado no iPhone. Não é comum para gente, para mim, no meu espectro. Então, entendi. Legal, vamos lá, vamos experimentar? Vamos, como é que faz? Aqui... Como é que funciona? Você tem isso? Não, aqui comigo não... Eu sei, mas você tem isso. Comigo não está mais, eu levei só para a montanha para experimentar. Tá. Como é que funciona? Ele é um iPhone, você tem um aparelho celular, você conecta embaixo dele um mini aparelho de medir glicemia, coloca a dosagem de sangue, ele te dá o valor e já associa dentro do aparelho, dentro do celular. É um laboratório. É um mini laboratório. Que é um pouquinho diferente dos aparelhos comuns que nós temos, que são apenas aparelhos simples de medir glicemia. O princípio é o mesmo, só que associado ao telefone é que está essa novidade. Novidade. Bem, são novidades. Claro, mas é ótimo que venham outras. Alexei, esse grupo de diabéticos que faz esse tipo de caminhada, que você citou, que estava lá na Tanzânia, enfim, vocês todos têm, entre aspas, o mesmo problema, diabetes 1. Como é que é? Os tratamentos são praticamente padronizados, aqueles que vivem num país da Europa têm melhor qualidade de tratamento, têm novas informações. Vocês devem ter trocado informações. Olha, eu sou diabético lá do Brasil e funciona assim para mim. Você é diabético da Bélgica, funciona como para você? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já te garanto que a gente não está nem um pouco longe e tampouco a gente não está... A gente está equipotencialmente... Mesmo padrão.
similar ao europeu, americano. Nós tínhamos pessoas da Austrália, Europa, América do Norte, e tudo aquilo que a gente conversava e trocava era bem visto, e até um pouco pela nossa experiência, falou assim, meu, como assim? Vamos lá, fornece pra gente esse tipo de informação. Então o tratamento está muito igual mesmo. Só depende daquilo que você consegue acessar. E daquilo que você consegue acessar não simplesmente não é um bem material, é aquilo que chega até a tua mente, aquilo que você chega como informação. Lembra no comecinho que eu comentei sobre alimentação, atividade física e insulinização? A educação em diabetes é esse laço que junta tudo. Então a educação em diabetes, para a gente que mora aqui no Brasil, é fundamental para a gente ter o mesmo nível, eu vou dizer, europeu, americano ou lá fora. Entendi. É importantíssimo. E existe uma preocupação. Por exemplo, você é absolutamente informado em tudo isso, mas muita gente não sabe, imagina, né? Muita gente, olha, eu tenho diabetes 1, mas eu tenho que tomar um cuidado, não posso nem tomar um arzinho, se abrir essa janela vai fazer mal. Essa mensagem que você está dando é muito importante, eu acho, né? Funciona como uma grande carga de informação. Olha, eu tenho diabetes 1 e pratico intensamente o esporte, vivo, claro, tem que ter o controle que você disse, a cada 2 horas eu preciso saber como é que anda a coisa. Legal. Mas é possível fazer qualquer tipo de atividade. Essa deve ser a grande mensagem. Você deve, em algum momento, receber esse tipo de pergunta. Você tem diabetes 1 e faz tudo isso? Não tem isso na sua vida? É muito comum, Vanderlei, é muito comum mesmo. E fala assim, mesmo se você não tivesse diabetes tipo 1, você faz tudo isso mesmo? E tudo bem, é importante perceber que o diabetes ele não é um problema, ele pode ser um problema, depende somente de você, da tua escolha. Se você escolher que o diabetes vai ser um problema, ele vai ser. Se você não escolher que ele pode ser uma ferramenta para você se conhecer melhor, saber melhor aquilo que como você se alimenta, se você vai precisar tomar insulina ou não e quando, e depende de você. E isso é o mais interessante, a ponto de, poxa, deixa eu escalar, deixa eu pegar uma montanha de gelo e tirar uma foto maravilhosa lá em cima do nascer do sol, no topo do Kilimanjaro, como eu vi fotos dos meus amigos. Que lindo, que lindo. Isso me abastece. E não somente eu fico chorando, sofrendo, reclamando, tendo piedade de mim, tendo dó de mim. Eu fico contente com esse tipo de provisão, com esse tipo de abastecimento, e se eu consigo passar isso para frente. Eu dou palestras também com relação a isso, a gente conversa com outras pessoas. Eu falei, quer dizer que para fazer isso eu também preciso ter diabetes? Tem gente que pergunta para mim, para fazer o que você faz, você precisa ter diabetes? Eu falei, opa, para um pouquinho aí. Não. Não, a resposta é não. Não, mas se quiser vem junto. Se quiser vem junto. Porque no final, quanto mais pessoas souberem com essa qualidade de informação, diabetes não é problema. Alexei, foi ótimo conversar com você, obrigado. Sucesso. A próxima caminhada está marcada? Já não? Ano que vem, ontem me convidaram para ir para o deserto do Atacama, no Chile. Sim. Eu pretendo fazer alguma caminhada ou escalada no Aconcagua. E antes disso tem a Rússia. Essa você ia me falar. Vamos só deixar esse registro aí. Você vai para a Rússia porque você é professor de Aikido. Eu estou indo representar o Brasil num campeonato de jogos não oficiais, onde o Aikido participa como demonstração. Mas aí não tem nada a ver com o diabetes 1, né? Tem o Alexei no meio. Não, claro. Mas não é uma competição de atletas com diabetes 1. Aí tem atletas de todo mundo relacionados às respectivas artes marciais. Muito bom. Um abração para você. Muito obrigado pela oportunidade. Foi bom conversar com você. O Alexei Caio, eu falo alpinista, mas ele fala, é melhor você falar andinista, porque o meu negócio principal é a Cordilheira dos Andes. Mas foi ótimo conversar com o Alexei e com ele fizemos mais uma entrevista especial para você que nos acompanha pela nossa Jovem Pan online, rádio com imagem. Até a próxima. Bom dia, estamos numa quinta-feira fazendo a última trilha para chegar no portão de saída do parque de Kilimanjaro. Uma descida boa, gostosa, em escadas. Saímos um pouquinho mais cedo porque temos outras expedições saindo junto com a gente. Foi tudo muito bom, muito engraçado como poder perceber acontecendo algumas coisas. A gente tem um nível de oxigênio no cérebro muito alto, tem aparecido umas ideias muito boas nessa descida. A gente está dentro de uma floresta bem tropical,
Saímos de uma área de 3.100 metros e vamos até 1.800. Bem contente com alguns contatos, com algumas experiências, aliás, com todas as experiências. E vamos descendo devagarinho. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês da floresta e do grupo. Element number 10. So everybody doing the 10 with the hands. 10. Bah oui, il fait du noir et quoi. There is me in something. This is the guy. Uau! He's another guy, huge. Hello. Kilimanjaro.